começar o programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer de Cícero Dantas. Uma parceria entre escola e família, visando desenvolver as habilidades e competências da Base Nacional Comum Curricular para promover conhecimentos considerados essenciais para a formação do sujeito. Você, criança, adolescente de todas as idades, já se prepara, aperta os cintos que vamos embarcar em mais uma etapa de programação. Vai ter aventura, conhecimentos, músicas e dicas. Fica ligado, faça a atividade solicitada e envie para a sua professora ou seu professor. Não vacile, hein? Porque pelas ondas do rádio, vamos nos conectar. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Participe, seja um ouvinte fiel. Olá, saudações a todos os ouvintes e, em especial, a todos os alunos da Rede Municipal de Cícero Dantas. Sou Ederinha Carvalho, diretora do Centro de Referência para Atendimento Educacional Especializado, professora Carmelita Joana dos Santos Menezes. O programa de hoje foi produzido por nossa equipe pedagógica. O componente curricular, Educação Física e Ensino Religioso, anos finais do ensino fundamental. E tem como tema Valor e Respeito às semelhanças e às diferenças. A música de abertura, Diversidade com Lenine. No quadro Deixa que eu conto, Diversidade é o futuro da plataforma Gente. História sobre respeito às diferenças. No quadro Se Liga, o que você vai aprender hoje? Vocês sabiam que cada pessoa é única? Com a professora Jéssica Santana. No quadro Momento Curiosidades, como podemos promover o respeito entre as pessoas? Com a professora Josefa Lucimeire. No quadro Momento Superação, nunca desista dos seus sonhos, com a geóloga e filha da terra, Noelinda Ribeiro Santos. No quadro Dica de Estudo de hoje é Diversidade e Empatia, com sugestão de filme e curta-metragem, com a nossa psicopedagoga Vitória Batista. Música de encerramento, Moral e Ética. Que Deus criou a diferença, irá nos aproximar, intuir o que Ele pensa. Se cada ser é só um, e cada um com sua crença, tudo é raro, nada é comum, diversidade é a sentença. Que seria do adeus sem o retorno? Que seria do nu sem o adorno? O que seria do sim sem o talvez e o não? O que seria de mim sem a compreensão? Que a vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus,
Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Vai repetindo os erros que o homem traz. O mundo segue girando, carente de amor e paz. Se cada cabeça é um mundo, cada um é muito mais. Que seria do caos sem a paz? Que seria da dor sem o que lhe apraz? Que seria do não sem o talvez e o sim? Que seria de mim? Que seria de nós? A vida é repleta e o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. A vida é repleta, o olhar do poeta percebe na sua presença o toque de Deus, a vela no breu, a chama da diferença. Se liga aí que vem o quadro Deixa que eu conto. Era uma vez uma história contada para toda a população, com magia, imaginação, criatividade e fantasia. Concentra, pode ter suspense, enigma e muita emoção. Suspense e mais, cada história vai ter uma lição, uma fantasia. Alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura abaixo, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e entre outras muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos então como nós devemos nos relacionar com os outros tendo em vista essas diferenças. Nesta foto nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente a situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações
que nos deixam felizes, como, por exemplo, num dia de sol ou quando nós vemos um parente querido e então expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Conhecimento gera ação que promove transformação. Se liga no quadro. O que você vai aprender hoje? Se liga, hein? Ao decorrer do programa de hoje, sabemos que as pessoas podem ter características parecidas ou diferentes. As pessoas têm gostos e preferências diferentes. Além disso, cada pessoa tem um jeito de ser. Algumas são mais calmas e outras mais agitadas. Algumas são quietas e outras falantes. Cada pessoa é única e todos merecem ser tratados com respeito. A indicação de hoje é para vocês realizarem uma pesquisa em livros, revistas ou até mesmo dialogar com as pessoas e escreverem um texto relatando sobre as semelhanças e diferenças das pessoas, podendo fazer desenhos ou colar imagens. Quem é curioso aprende, descobre e abre portas cada vez mais para o saber. Nunca sabemos tudo. Eu e você podemos juntos ensinar, compartilhar e aprender sobre assuntos e coisas diferentes. Vamos curiar? Momento Curiosidade. Em um mundo cada vez mais individualizado, nós devemos promover diversos questionamentos sobre valores humanos que andam esquecidos pela maioria da sociedade, principalmente pelos jovens. Devemos saber que somos em diferentes instintos, tamanhos, formas, etnias, gostos, crenças, atitudes e origens. Basta olhar para o lado e enxergar o outro, que facilmente chegaremos a essa constatação. A questão está em saber como lidar o que não é igualmente a nós, principalmente em entender, aceitar a diversidade. Somos levados a pensar nas nossas atitudes com as pessoas o tempo todo. O respeito e a tolerância com as diferenças nos ajudam a conviver melhor. A convivência familiar, escolar e muitas vezes descobrimos que a maior dificuldade
de uma comunidade é o exercício do respeito entre as pessoas, desde o modo de falar com o outro ou de falar do outro. O respeito com o seu semelhante nos leva a refletir sobre a diversidade. O respeito exige reciprocidade. Respeitar o diferente não é convencê-lo a aderir ao modo como se apresenta como correto, e sim aprendendo a respeitar as diferenças, pois o convívio com as diferenças nos traz reflexão sobre nós e o outro. Estudos mostram que quando participamos de atividades físicas e religiosas, trazem benefícios para a saúde do corpo e da mente. A religião nos traz esperança, fé, confiança em algo desacreditado pela nação humana, trazendo tranquilidade e justiça para ver, respeito, e sem isso não podemos ser éticos. Vivam sempre procurando respeitar as diferenças. Olá, eu me chamo Noelinda, nasci em Cícero Dantas, cresci na Rua da Ilha, vivi aí até mais ou menos os meus 15 anos. Os meus pais nasceram na ilha, na Vila São Pedro. E eu vou contar um pouquinho para vocês, porque eu considero que a minha história é uma história de sucesso. Vou falar de onde vim, onde cheguei e onde eu quero chegar. Valeu a pena, sim. Então eu já começo com essa frase, que acho que é muito a minha cara, muito esse processo nosso de superação. E a minha superação vem desde estudar escola pública a vida inteira e consegui me formar na Universidade Federal. Eu sou formada em Geologia, sou geóloga e atuo desde então, tenho 12 anos de formada na UFBA. Sou pós-graduada na Universidade Federal de Ouro Preto. Nunca fiz cursinho, nunca estudei em nenhuma instituição privada que tenha permitido, né, eu chegar até onde cheguei. Então, eu atuo na área, eu sou coordenadora ambiental de uma empresa de energia, uma multinacional de sede na Alemanha, que está presente em mais de 28 países, que atua no ramo de energia eólica e solar. E de onde é que vim? Vim dali, do sertão, da dificuldade, se reinventando, com muita resiliência todo dia, né, precisando o tempo inteiro estar ali, não vou dizer no esforço, mas na dedicação. O caminho foi muito longo, não posso mentir, foi muito longo. O caminho tiveram vários tropeços, mas eu precisei continuar firme, acreditar em mim, seguir em frente. E algumas coisas fizeram um grande diferencial nesse processo. Uma delas foi superar crenças minhas, crenças dos outros, aquelas crenças de que você não vai conseguir, aquelas crenças de que alguns lugares são só para filhos de rico, ou para quem tem dinheiro, ou para quem estudou em escola pública, ou para quem está mais preparado do que você. Então, muitas pessoas chamam de sorte, né, a minha trajetória, eu chamo de merecimento. Merecimento porque eu acreditei que era possível para mim, nunca desisti, né? E sempre acreditei, mesmo nas situações difíceis. Então, um dia estava abaixo, outro dia estava para cima de novo. E também porque as minhas escolhas foram cruciais. Então, assim, escolher dedicar o meu tempo para coisas que vão me acrescentar, escolher dedicar o meu tempo para estudo, o conhecimento fez total diferença na minha vida, né? A minha família veio de origem muito simples, muito humilde. Na infância passamos algumas limitações. Então, se hoje eu tenho uma vida com abundância, tenho uma vida tranquila financeiramente, é resultado, sim, do meu conhecimento profissional, da minha experiência profissional. E nesse trajetória aí, desse percurso, ele que foi longo, foi subindo. E a cada etapa, eu comemorei, eu celebrei. E celebrei com muita alegria. Sempre entendendo que eu era merecedora.
e confiante que se alguém um dia chegou no topo, eu também posso. Só que aí, onde é o topo? E aí eu pergunto para vocês, onde é o topo para vocês? O topo para vocês pode ser diferente do que foi para mim. Então é muito importante a gente ter clareza. Quais são as nossas metas? Quais são os nossos sonhos? Onde nós queremos chegar? Porque o nosso trilhar hoje, os nossos planos hoje, a forma como eu escolho dividir o meu tempo para me dedicar para os estudos, a forma como eu dedico a minha atenção, a minha intenção, o meu foco, ele vai trilhar, né? vai desenhar o caminho em direção aos meus sonhos. Então, se eu almejo subir uma montanha grande e eu passar o dia sentado no sofá vendo TV, eu não vou conseguir subir essa montanha grande. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ver quais são as ações, fazer meu planejamento, me organizar, me dedicar, mesmo que eu ainda não saiba o começo. Mas eu começo, então, lendo como é que começa, estudando como é que começa. Até que um dia eu cheguei no meu topo. E quando eu cheguei nesse topo, eu comecei a ver outros topos. Olha no entorno quantos outros topos tem. Eu tinha um sonho de conhecer a neve. Na minha casa tinha um quadro de um pintor da região e era pintado com neve. E eu dizia, um dia eu vou conhecer a neve. Eu criança pequena, e eu lembro que minha mãe dizia, minha filha, conhecer neve é coisa para filho de rica, para quem tem dinheiro, né? E isso para mim não fazia sentido, né? Para mim eu podia ser o que eu quisesse ser. E eu consegui me manter confiante disso. Eu já vi a neve várias vezes, mas a primeira vez foi muito especial, foi muito importante, porque fez uma etapa simbólica, né, de conquistas, de vencer bloqueios, de vencer crenças, que apesar de eu não estar incorporando, estava aqui no meu subconsciente ainda batendo. Né? Será que é possível? E a cada etapa conquistada você vê que você consegue um pouquinho mais. E esse pouquinho mais e esse topo, ele diz respeito a cada um de nós. Não diz respeito a quem está do lado. E nunca deve dizer respeito aos outros. Então eu nunca tomei como referência o desempenho, o conhecimento, a qualidade do outro. Sempre foi sobre mim, sobre quem eu sou, como eu gerencio, como eu organizo meu tempo, como eu faço as minhas escolhas, nunca olhando para o outro, porque o outro ele tem qualidades, ele tem fraquezas, ele tem defeito. Ele tem os sonhos dele, que são diferentes dos meus. Então é sempre sobre cada um de nós. Então, aonde é o topo, aonde é o lugar mais alto do que eu quero chegar? E como eu vou estar quando chegar lá? E só faz sentido se cada um de nós estiver bem, de saúde, bem mentalmente, emocionalmente e fisicamente. E quando eu cheguei em cada um desses meus topos, que digamos que foi cada uma das minhas metas, e eu estabeleci metas profissionais, metas familiares, metas financeiras, metas, né, emocionais, nesse processo todo, entendendo que a nossa vida está integrada. Não dá pra gente isolar as outras etapas, a gente vive em família, a gente tem pessoas que nos amam e a gente ama, e a gente tem que integrar as coisas. E nesse período todo aí, uma das minhas grandes metas era viajar. Eu tinha o sonho de conhecer todos os continentes, ainda tenho porque não concluí. E foi muito importante isso porque eu venci crenças para fazer isso. Né? A crença de que eu não conseguiria falar uma outra língua. Como é que eu poderia falar outra língua se todo mundo aprende idioma quando é criança? E quando criança isso era fora da minha realidade. Então, aprender falar uma outra língua foi um sonho alcançado. Viajar para outros países, viver experiências únicas, incríveis. Eu conheci mais de 10 países, de passagem por 12, e alguns deles fui mais de uma vez. Então, isso para mim foi uma grande superação, porque eu precisei superar a dificuldade do idioma, eu precisei superar várias crenças em relação a dinheiro, em relação a viagens muito longas de avião, em relação a culturas muito diferentes. Estamos apresentando Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada. Voltamos a apresentar Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho, em sua segunda temporada.
O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Desafios ou dificuldades é normal. Calma, respire, pensa e vamos juntos aprender cada vez mais. Para isso, vamos ao quadro. A dica de estudo de hoje é... Olá pessoal, bom dia. Acabamos de passar esse vídeo. Na dica de estudo de hoje é sobre diversidade e empatia. Diversidade é um tema cada vez mais recorrente na atualidade. Acabamos de ver nesse vídeo a grande diversidade de pessoas, de cultura e de emoções que temos. Então é isso. Já pensou se todos fossem igual? Acredito que não teria muita graça. Então, nós temos que respeitar todas as diferenças, seja ela qual for. E a minha dica de estudo de hoje é um filme maravilhoso chamado Extraordinário, do autor e diretor Steven. Ele é do gênero comédia dramática e ele conta uma história muito especial de um garoto que nasceu com deformidade facial, que passou por 27 cirurgias plásticas. E nesse processo que ele estava de cirurgia e de hospital, ele não frequentava a escola. Porém, chegando aos seus 10 anos, finalmente ele começou a ir para uma escola regular, no qual teve que passar por um processo de readaptação. Esse filme é bem interessante. Espero que vocês gostem e que vocês assistam. Vocês encontram ele no YouTube. Também vou deixar outra dica aqui para vocês hoje. É de um curta-metragem de animação espanhola, que o nome é Cordas. Ela foi escrita por Pedro Silas Garcia em 2013. É uma lição de amor que conta a história e foi inspirada nos filhos do seu criador. A história é de uma menina que se torna amiga do seu coleguinha chamado Nicolas, que também tem uma deficiência. E assim, ela apoia ele em todas as atividades que ele vai fazer na escola. Essa história é linda também, espero que vocês gostem. Vocês também encontram no YouTube. Fique com Deus e até a próxima. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. A moral é um conjunto de costumes, de normas e de leis de uma sociedade. E ela pode variar ou não de cultura pra cultura e também na mesma cultura. Quando varia é chamada relativa e quando não varia é chamada absoluta. E quem tem autonomia para agir e reflete sobre as leis é o sujeito moral. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. A ética é especulativa e possui um caráter de refletir e criticar. Ela procura o nexo entre os meios e os fins, dos costumes, das condutas e das leis. A ética procura estudar o objetivo da moral com uma reflexão. Ela não visa interesse individual, e sim valores com validade universal. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. Immanuel Kant criou alguns conceitos a respeito da ética e também da moral, como a ética utilitarista, que tem como função valorizar o bem maior. Criou também o imperativo categórico em que devemos agir se a ação for universal. E a bioética, que é a ética da vida, a respeito da clonagem, do aborto e entre outros. Oh, aí, moral e ética. Oh, aí, ética e moral. Oh, aí,
moral e ética. Oh, aí, ética e moral. Moral e ética. Programa Educação e Superação nas Terras do Bom Conselho. Em tempos difíceis, podem ser oportunidades únicas de nos reinventarmos individual e coletivamente no processo altamente criativo de inovação social. Este programa é um oferecimento da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer, com exibição do Sistema Baiano de Comunicação e da Rádio Regional, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Não fiquem de fora!